Olá galera, tudo bem? Eu estava lendo esse artigo aqui a respeito das novas unidades que estão sendo introduzidas no CSS e eu queria dar uma pincelada, né? Através desse artigo que eu estava lendo, me surgiu essa ideia de conversar um pouco a respeito das unidades de medida, debater sobre elas. E quem sabe fazer uma parte 2, porque eu creio que eu não vou conseguir falar todas aqui, né? Então eu decidi falar sobre essas unidades hoje, que vai ser a unidade PT, PC, IN, VW, VH, porcentagem, REN e EN. Então, só lembrando, o site que eu utilizei como base aqui vai ser o DPV Menu Unidade CSS Moderno. E eu vou comentar as unidades REN, VH e VW deste artigo. Então, vamos lá. As unidades PT e PIN, elas são o que a gente chama. Tem incluso aqui também centímetro, também milímetros, são unidades ditas como absolutas. Só esqueci de me apresentar. Meu nome é Juliano Alessandro, eu sou um iniciante Java e futuro desenvolvedor de software. Recapitulando, tem algumas unidades que são tidas como absolutas, e o que significa uma unidade ela ser absoluta? A unidade ela ser absoluta significa que ela é a mesma sempre. Então, se eu definir algum arquivo, algum texto como PT, PC, IN, centímetro, M, independente do dispositivo, ele sempre terá o mesmo tamanho. Ele não vai se adaptar aos demais dispositivos. Ele se mantém fixo, por isso são unidades fixas. Essas unidades são bem antigas, bem arcaicas, então eu não vou demonstrar tão nitidamente aqui no visual, mas uma curiosidade é que o PT e o PC são unidades que foram herdadas para o CSS, né? São a tipografia dele, a questão dos pontos. O PT, por exemplo, tem 1.66px. E essa unidade, centímetros, é centímetros que a gente conhece mesmo. Assim como milímetros, se você for lá e setar. Vou fazer isso aqui rapidão, vamos lá. Vou colocar aqui um H3, colocar centímetro. Se eu vir aqui no H3 e falar que seu font size tem 36 centímetros, olha só o que vai acontecer. Cadê ele? Olha o tamanho dele. É realmente como se tivesse uma trena e tivesse medido os 36 centímetros, a largura dessa fonte. Realmente é como se tivesse medido os 36 centímetros lá. Isso também equivale se você tivesse colocado em milímetros. É a mesmíssima coisa. Esse tamanho, elas são absolutas porque esse tamanho ela vai se manter mesmo se eu vou passar de um dispositivo para outro. Ela não vai se adaptar às mídias que eu estou trabalhando. Vamos clicar em inspecionar aqui. Deixa eu clicar com o botão direito e inspecionar. Deixa eu descer aqui. Não estou conseguindo descer. Ah, tô aqui, ó. Mas olha, é o mesmo tamanho. Ela não está se adaptando. Por isso são tidas como as unidades absolutas. Agora as unidades mais assim importantes que eu vou tratar aqui nessa aula vai ser essas daqui. Essas são de sumas importantes porque ela ajuda muito na responsividade do site, ajuda a não quebrar tanto. Tem o PX aqui, mas o PX assim, ele não tem um grau de flexibilidade tão alta se a gente for comparar com as outras unidades. Então, essas outras aqui, elas são mais ok para tipo, vai ser desse jeito e eu posso adaptar ele para outros dispositivos. Então, beleza. Vamos começar aqui com a REN, que eu acho interessante.
O que acontece? Eu vou digitar aqui rapidão. Um ren, ele já tem um valor que é para ele. Um ren, ele é o equivalente a eu falar 16px. Mas por que 16px? Porque os computadores eles leem de uma maneira mais confortável, mais adaptável, essa fonte padrão 16px. Então, conforme eu vou mudando aqui, eu dou 2 ren, ele vai ser o dobro, 32px. É por causa que 16 já é uma altura, já é uma altura mais padronizada para os dispositivos. Então levaram isso em consideração. Vamos fazer aqui, ó. Vamos deixar aqui 2 ren. Olha lá, centímetros. E se eu vim lá e substituir por 32px, vai ser a mesmíssima coisa. Olha lá, não mudou nada, porque é a mesma coisa. Já a unidade em, ela ela é muito boa, porque ela é muito relativa. Assim, ela é bem relativa. Porque o que acontece? Ela trabalha com o conceito de, se eu tenho um pai, alguém maior que está agrupando um conjunto de características, se eu passo um tamanho para esse pai, esse tamanho vai ser referência de um EM para ele. E eu vou explicar isso daqui melhor. Vamos a esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho uma classe, uma div chamada elemento pai, e eu tenho dentro dela o parágrafo texto, obviamente a gente percebe que essa div aqui, o elemento pai, ela é pai dos parágrafos. Então qualquer característica que você coloca nela, ela vai ser passada para os seus filhos por herança. Então, se eu vim aqui no elemento pai, e der um font size de 16px, isso significa que o meu elemento font size, um EM para ele vai ser o equivalente a 16px. Então, 2 EM vai ser equivalente a 32. Então, o padrão de conversão para ele de EM para px vai depender do valor que você coloca no elemento pai. Ah lá, ficou 16, porque 16 é px e eu coloquei o filho como ren. Se eu colocar 2 agora, ele vai para 32. Que ele vai ser sempre o dobro do pai. Né? O pai tem x, dependendo do valor que eu dou em ren, ele pode ser o dobro, triplo, quadrúpede, pode independente, vai depender do valor que você atribui para en. Então a gente entende aqui que o en é o padrão de padrão de conversão é relativo à fonte do pai. Vou deixar aqui um exemplo técnico, uma exemplificação é que o ren é igual a fonte size pai. Então, se o pai tiver 32, um EM passa a ter 32. Se o pai tem 40, um EM passa a ser 40px. E assim. Agora, outra unidade aqui é a porcentagem. A porcentagem também é muito interessante de ser usada. É uma das que eu mais cheguei a usar. Porque a porcentagem, ela trabalha com o seguinte parâmetro. Ela é assim, 20%. Beleza. Se eu falo que uma div, eu tenho uma div, e eu falo que essa div, ela tem, os textos são 20%. Esse 20% vai ser em relação ao encapsulamento dela dentro dessa div.
é tudo por referência, 20% em relação àquela div naquele dispositivo lá. Em outros dispositivos é outro 20%. Então vamos de voltar para o elemento P com texto e vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui o elemento pi, não vamos deixar nada para ele. E vamos deixar um font size de 30%. Beleza. 20%. Mas 20% em relação a quem agora? O que está mais próximo dele, já que a div não tem nenhum valor, esse 20% ele vai ser em relação ao corpo, ao body, que tem 60px. Então, ele é 30% de 60. Então, se novamente, eu vou deixar no pi aqui, então, para ficar mais fácil de entender. Se eu for setar no pi 200px e eu vim aqui no texto e colocar 30%, só fazer a conta rapidão. %30 de 200 vai ser o equivalente a 60, ou seja, ele teria 60px de unidade. Vamos lá. Olha lá. Agora, para comprovar essa tese que eu fiz aqui a conta, a gente vem aqui e coloca 60px nele. E tá aí. Ele se manteve a mesma coisa. Então, a porcentagem ele vai ser relativo a uma div. Se não tiver essa div, vai ser em relação ao todo, que no caso é o corpo. Então, colocando 10% aqui, a gente vem aqui e é 10% em relação à div pi. E a div pi, eu setei ela para um tamanho de 200. Então, 200 vezes 10, 200 vezes 10 dividido por 100 vai dar 20. Então, aqui se eu colocar 20px, vai ser a mesma coisa. Então, só recapitulando pela última vez. A unidade de porcentagem, ela vai ser, se você estiver encapsulado dentro de uma div e você definiu o tamanho dessa div, pi, se você for lá e colocar um font size 20, 30, independente da porcentagem, para os seus respectivos filhos, você terá a porcentagem padrão referente ao tamanho do elemento pi. E caso você não crie essa div, esse 20% será em relação a todo o corpo desse meu documento. Beleza? E mais uma coisa, esse 20% também, ele vai indo se adaptando conforme os dispositivos. E como essa unidade px também é um pouco mais flexível, então ele vai se adaptando também. Por isso que a porcentagem é mais flexível. Por trabalhar com essa referência por div e por trabalhar pelo tamanho do dispositivo. Tá, beleza. Eu já vi que o vídeo está ficando um pouco grande e eu vou deixar para trabalhar na próxima aula as unidades VW, VH e também tem VMax e VMinx e uma unidade que ela é especificamente do display grid, que é um FR, que é muito interessante também. Então, muito obrigado pela atenção e falou!